Nesse vídeo, eu vou falar agora sobre a etapa 2 da consultoria radiestésica. Então, depois que eu fiz a mesa radiônica, normalmente eu faço como primeira mesa a mesa quântica estelar ou a mesa arcturiana. Normalmente, o cliente vai precisar fazer mais mesas na consultoria radiestésica, tá? Isso é importante de ficar bem entendido. Então, tem cliente que vai precisar fazer 4 ou 5 mesas, tem cliente que vai fazer 8 ou 9 mesas, no máximo 9 mesas. No mínimo uma mesa ou duas, no máximo 9 mesas. Cada caso é um caso. Eu pergunto no pêndulo quantas mesas o cliente vai precisar fazer e qual é o prazo entre uma mesa e outra, tá? Normalmente o prazo entre uma mesa e outra é de 3 meses. Porém, pode ser de 2 meses ou de 1 mês e pode ser também de 4 meses. Mais do que 4 meses, não, tá? Não, dificilmente você vai fazer uma mesa, entre uma mesa e outra, vai ter um prazo, por exemplo, de 6 meses, 7 meses, não. É no máximo 4. Mais do que 4 meses, aí você já perde a sintonia com a energia que está sendo tratada, tá? Então, o prazo é no máximo 4 meses entre uma mesa e outra, mas geralmente é 3. 3 meses entre uma mesa e outra. Isso eu estou falando para vocês o que tem acontecido nesses 2 anos que eu tenho trabalhado com a consultoria radiestésica. Então, a primeira etapa é fazer a mesa radiônica, que é o carro-chefe do trabalho. A segunda etapa é entrar com as fórmulas florais. Para isso, eu uso essa mesa radiestésica. Ela é uma mesa radiestésica de florais, tá? E aqui, com testemunho e com pêndulo, eu vou vendo quais são as essências florais que eu tenho que indicar para o cliente. Aqui é uma mesa de florais de Bach, é especificamente uma mesa de florais de Bach que trabalha com as 38 essências dos florais de Bach. Nessa mesa radiônica, e seguindo a teoria do Dr. Eduard Bach, os florais, eles são eles são categorizados em 7 grupos de sintomas, em 7 grupos de sintomas. Então, a maioria dos clientes, tá? Os clientes podem trazer qualquer problemática. Financeira, amor, trabalho, saúde, justiça, ou qualquer problemática. Questões mais psicológicas, depressão, crise de pânico, né? Ansiedade, enfim. Problemas alimentares, compulsões das mais diversas, dependências emocionais das mais diversas. O cliente vai trazer suas problemáticas. O trabalho com florais, ele objetiva descobrir o que está por trás da problemática que o cliente trouxe, tá? Então não tem um floral para dinheiro, um floral para, sei lá, trabalho, um floral para desemprego, por exemplo. Não é isso. O que os florais vão fazer o trabalho com florais é uma investigação das causas emocionais que estão por trás daquela problemática que está se apresentando. E normalmente, seja qual for a queixa que o cliente traga, ele vai entrar em alguma dessas categorias aqui, tá? Que são categorias previstas pelo próprio Dr. Eduard Bach, que criou o sistema de florais, tá? Então, normalmente, nós vamos ter a categoria, eu vou ler aqui, tá? A categoria da preocupação com os outros. Essa é uma categoria que no pêndulo sai bastante. Normalmente a problemática do cliente está muito ligada a uma necessidade de controle, de dominação. O cliente quer tudo do jeitinho dele. Então, é muito comum aparecer algum floral nessa categoria da preocupação com os outros, tá? A preocupação com os outros está muito ligada a uma necessidade de controle da situação. É muito comum também aparecer a categoria desânimo ou desespero, tá? Então, aparece algum floral nessa categoria no pêndulo, é muito comum, a maioria dos clientes que me procuram, né, vai ter algum floral. Só nessa categoria tem 8 florais diferentes, tá? Não são todos os 8 florais. O pêndulo vai escolher um dos florais da categoria desânimo ou desespero
e da categoria preocupação com os outros, que são as categorias que mais aparecem. Outra categoria que aparece também é suscetibilidade a influências, tá? Então, é aquela situação em que a pessoa ela é suscetível a influências externas, tá? Ela abre brechas a influências externas, inclusive espirituais. Então, tem floral que trata isso. Outra categoria muito comum na terapia floral é a categoria dos florais para medo. Então, a pessoa traz medos e fobias. Alguns medos são medos conscientes ou são medos inconscientes. Temos aqui a categoria de incertezas e dúvidas. Essa categoria é muito interessante, porque às vezes o cliente vem buscando uma solução, uma terapia, ele quer muito aquela terapia, aquele tratamento, mas ele não confia que vai dar certo, ele não consegue depositar fé. Muitas pessoas têm uma problemática forte de fé, de espiritualidade, de conexão com a própria fé, de conexão com o seu divino e com o seu espiritual. Isso já é identificado na etapa 1, com a mesa radiônica, a mesa aponta, né? E aí, isso mostra que a pessoa precisa trabalhar a sua conexão com a fé, com a espiritualidade, ela precisa acreditar, ela precisa ter aquela certeza que vem da sua conexão com o espiritual e com o divino. E muitos clientes não têm isso, não conseguem fazer essa conexão. Então, isso já é identificado na mesa, a mesa vibra uma energia, tá? A mesa radiônica, quando ela percebe isso, né, ela identifica, aciona uma ferramenta para ajudar o cliente a se conectar com a sua fé e com o seu divino. Então, todas as ferramentas trabalham nessa linha. Vibra-se uma energia daquilo que o cliente necessita, precisa. Só que o floral, o que ele vai fazer? O floral vai trabalhar de dentro para fora. A mesa radiônica, tá? Vou pegar aqui de novo a mesa radiônica. Eu mostrei a mesa radiônica na etapa 1. É como se ela trabalhasse emitindo a energia de fora para o cliente, certo? Já o floral vai trabalhar a energia de dentro do cliente para fora, né? E aí o que vai acontecer? Harmonizando essas energias de dentro para fora, o cliente consegue entrar em sintonia, em ressonância com a energia da mesa radiônica. E às vezes existem medos, tá? Que é a categoria dos florais para medo. Então existem medos que impedem o cliente de se conectar com a sua fé, de realmente depositar confiança, inclusive na terapia que ele está fazendo. Ele tem dúvidas, ele tem incertezas, e ele não consegue se livrar dessas dúvidas e dessas incertezas. E aí tem floral que trabalha isso, tá? No caso dos medos e no caso de incertezas e dúvidas, tá? Ó, aqui tem floral para incertezas e dúvidas. O medo cria barreiras, tá? O medo ele cria, inclusive, barreiras para a pessoa fazer a aprendizagem que ela precisa fazer, né? Nós estamos nessa vida para realizar certas lições, para realizarmos certas aprendizagens da nossa evolução. Então, certos medos impedem a pessoa de conseguir fazer essas aprendizagens. E nós temos aqui, ó, essa categoria desatenção pelo momento atual. Essa categoria de florais, aqui nós temos 7 florais nessa categoria, tá? Cada nome desse é um floral para essa categoria. A pessoa não vai usar todos os 7 florais, o pêndulo escolhe um, tá? Essa categoria, desatenção pelo momento atual, trabalha com aquele cliente que tem dificuldade de se conectar com a realidade, que tem dificuldade de ter o pé no chão, tá? Então vamos revisar, ó. Tem essa categoria preocupação com os outros, que é muito comum no cliente que quer controlar demais a situação, e aí ele começa a criar problemas por isso. Normalmente são clientes muito controladores, dominadores, são pessoas assim que querem tudo do jeitinho dela, não abrem muita, não tem flexibilidade, tá? Porque tem uma necessidade de comando. É comum essas pessoas terem problemas de relacionamento com outras pessoas, é muito comum, tá? E aí tem aqui, são 5 florais diferentes para essa categoria, tá? E aí o pêndulo escolhe um floral. Tem essa categoria de desânimo e desespero,
que é muito comum em pessoas predispostas à depressão, são pessoas que se desorganizam diante de qualquer problema, qualquer coisa que aconteça, a pessoa meio que desanima com muita intensidade, né? Vejam, é comum, é até normal você ficar angustiado diante de certos problemas. Mas quando a pessoa entra nessa categoria, é porque ela desanima, mas é muito. Ela intensifica o seu desânimo, a sua própria depressão, né? A sua própria angústia, e ela se desorganiza, porque a angústia da pessoa alcança um grau de patamar muito alto, tá? Um grau de intensidade muito alto. E aí a pessoa se desorganiza. Né? Temos aqui a suscetibilidade a influências, que é muito comum em pessoas muito vulneráveis a influências, a opiniões alheias. Tá? Então a pessoa ela é vulnerável à opinião do outro. Ela também pode ser vulnerável a ataques espirituais que venham de fora. É muito comum nessa categoria a necessidade de trabalhar questões de rancor, de mágoa, de raivas da pessoa. Mas também você tem aquela pessoa assim que nessa categoria da suscetibilidade a influências externas, né? Você vai ter aquele perfil de cliente que é meio perdido, não sabe o que fazer na vida, não consegue definir uma direção, enfim, é meio perdida, a pessoa é um pouco perdida. Tem essa categoria das pessoas solitárias, que vão ter 3 florais para essa categoria. É muito comum nessa categoria o perfil de cliente que ele tem um certo orgulho, tá? Um orgulho patológico. Tá? Existe um nível de orgulho, de autoestima que é muito bom você ter. Mas existe um patamar onde a pessoa se isola. Né? E aí tem um exagero, né? Nesse egoísmo, nesse orgulho, né? A pessoa é muito narcísica, muito autocentrada e acaba gerando uma conduta de solidão. Né? Aí você vai ter a pessoa solitária, que não consegue se conectar com as outras pessoas. Né? E aí você vai ter aquele tipo de pessoa que vai dizer assim, eu não preciso de ninguém mesmo, estou muito bem sozinho. Mas isso não é verdade, tem uma máscara aí, não é de todo verdade isso. E vai ter aquele tipo de pessoa que ela é orgulhosa, ela é individualista, ela se isola, mas ela gostaria de se conectar e de se relacionar com os outros, mas não consegue. Então os florais vão trabalhando esses conteúdos que eu estou falando para vocês de dentro para fora, tá? Os medos eu já falei, tá? Então vai ter os medos, as fobias, né? E aí é muito comum quando a pessoa tem esses medos e essas fobias, ela não se arrisca, né? Ela também tem medo de tomar iniciativas. Então isso é um problema. Incertezas e dúvidas, né? Então é muito comum, tá? Nessa categoria de incertezas e dúvidas, o cliente que busca a espiritualidade, busca uma terapia, ele quer muito que esse trabalho dê certo, mas ele não consegue acreditar, ele não consegue depositar crença naquilo que ele está falando. Não só nas terapias, mas de repente ele tem um projeto, ele quer montar uma empresa, por exemplo, ele quer ser um empreendedor, mas ele não acredita no sonho dele, ele não acredita no empreendimento dele, ele não acredita nem na própria capacidade. Tá? Então entra nessa categoria das incertezas e dúvidas. E por fim, a desatenção pelo momento atual, que como eu disse, está relacionada, tem vários florais aqui, tá? Eu não vou explicar cada um dos florais, tá, gente? Isso aí daria um curso só de florais, porque no sistema de florais de Bach são 38 florais, são 38 flores. No sistema californiano, eu também uso os florais californianos. São mais de uma centena de florais. É mais ainda do que o sistema de florais de Bach. Tá? Então, nessa categoria do desatenção pelo momento atual, você vai ter aquele perfil de cliente que tem uma dificuldade de se conectar com a realidade. Então, as problemáticas desse tipo de cliente, tá? Que tem a desatenção pelo momento atual, então as problemáticas desse tipo de cliente
elas acontecem exatamente porque ele não consegue se conectar com a realidade, não consegue ter o pé firme no chão, né? Entra em contato com um universo de muita fantasia, de muita imaginação, que até um certo ponto isso é positivo, tá? É positivo você se conectar com o universo da fantasia, da imaginação, tá? Até porque é esse universo que te permite se conectar com o mundo espiritual, inclusive, tá? A fantasia e a imaginação é uma ferramenta da intuição, que te permite co-criar aquilo que você quer no mundo espiritual. Porém, essa ferramenta de intuição, imaginação e fantasia, ela tem que estar também, né, ancorada na realidade. Eu tenho que ter um pé na fantasia, outro pé na realidade, para conectar o mundo material e o mundo espiritual. Mas quando a pessoa tem essa qualidade de maneira desajustada, desequilibrada e exagerada, aí ela começa a gerar problemas na própria vida por conta dessa dificuldade de conexão com a realidade. Fica muito lá no mundo da fantasia e não consegue se conectar no mundo concreto e real. Isso, inclusive, costuma estar relacionado com problemas nos chakras, tá? Normalmente, os chakras inferiores, eles estão desequilibrados, energeticamente desequilibrados. E aí você vai ter muitas pessoas que têm problemas no campo financeiro, profissional, por conta disso. Então ele é um floral importante para trabalhar a energia de dentro para fora, para a pessoa se conectar com a realidade. Isso em conjunto com a mesa radiônica, que eu mostrei, né, no primeiro vídeo, na etapa 1. Vejam então que aqui, pela lógica que eu sigo, essas terapias elas vão se fortalecendo, uma fortalece a outra. Eu começo com a mesa radiônica, que já faz um apanhado geral da energia do cliente, e depois tem a fórmula floral que vai trabalhar essa energia que foi ativada na mesa radiônica. O trabalho com florais, tá? Existe a terapia que é só de florais, existe essa opção. Vamos supor que a pessoa não queira fazer a consultoria radiestésica e não queira fazer a mesa radiônica. Então a pessoa pode fazer só a consultoria, só a consulta de florais. Isso é possível de se fazer. Dá para fazer a consulta de florais só com a mesa radiônica, né, de florais. Que aí, nesse caso, o cliente não precisa falar muita coisa. O próprio pêndulo vai me indicar os florais. Ou dá para fazer uma consulta de conversação, tá? Como se fosse uma terapia de diálogo, tá? Baseada na conversação. Então, pelo diálogo, pela conversação, o terapeuta floral, no caso eu, por exemplo, vou saber indicar quais são os florais para o cliente. Então, não é só o pêndulo, na verdade, que define a fórmula floral, tá, gente? É o pêndulo e o conhecimento do terapeuta. Tá? É um conjunto. Então, isso é a segunda etapa da consultoria radiestésica. Né? Eu já expliquei que a consultoria radiestésica é feita em 4 etapas. E não é feito tudo num dia só. Primeiro é feita a mesa radiônica. Eu espero a mesa radiônica assentar, harmonizar a energia. Aí depois é que eu vou fazer a sessão de fórmula floral. E aí eu passo a fórmula floral para o cliente. Normalmente, cada fórmula vai ter aí em torno de 4, 5 ou 6 flores. No máximo 7 essências florais, no máximo. Normalmente são 5 essências de florais de Bach e 2 essências de florais californianos, que é a maneira como eu trabalho. Ou então 4 essências de florais de Bach, 3 florais californianos, no máximo, tá? O que acontece, o que tem acontecido é que os florais californianos costumam ser mais difíceis de serem achados, dependendo de onde a pessoa mora, né? Tem farmácia de manipulação que não trabalha com os florais californianos. Aí, normalmente, eu indico, então, só os florais de Bach para o cliente, porque qualquer farmácia de manipulação trabalha com florais de Bach. Eles são universais. São 38 florais de Bach. Mas eu gosto muito de indicar também pelo menos 2 ou 3 essências de florais californianos, porque aí
me dá opções mais abrangentes e também intensifica o efeito da fórmula floral, né, e o resultado da consultoria radiestésica como um todo. A mesa radiônica, tá? Voltando aqui na mesa radiônica, essa primeira mesa radiônica vai vibrar energia para o cliente. A fórmula floral vai trabalhar a energia de dentro para fora, permitindo que o cliente capte melhor a energia da mesa radiônica. Mas não é só isso. Pela fórmula floral que foi escolhida, pelos florais que são escolhidos, cada flor do sistema de florais de Bach tem um simbolismo, tem um significado de natureza emocional e psíquica. Então, com a fórmula floral, dá para se trabalhar também a reforma íntima do cliente, aspectos de autoconhecimento e de expansão de consciência, expansão de consciência. Inclusive, eu uso, além de eu passar para o cliente as fórmulas florais, eu envio para o cliente também cards explicando os florais. Cards com explicações dos florais e também com conselhos, aconselhamentos para o cliente, tá? Então, no vídeo anterior eu tinha falado que a mesa radiônica faz 75% do trabalho, fica 25% para o cliente fazer, né? Relativo ao seu trabalho de autoconhecimento, ao seu trabalho de reforma íntima e de expansão de consciência. E aí o cliente pergunta, mas o que eu tenho que mudar? O que eu tenho que transformar? E aí eu mando os cards dos florais, né? Com as explicações do que deve ser alterado, do que deve ser modificado. Então tem toda uma série de recomendações, de orientações, de conselhos para ajudar o cliente a direcionar esse processo de autoconhecimento, de reforma íntima e expansão de consciência. Se o cliente fica com dúvida, aí eu estou junto ali acompanhando, orientando, explicando. O cliente normalmente ele me traz a problemática dele, me traz o contexto em que a problemática dele acontece. E aí, em contrapartida, eu vou contextualizando esses vários conselhos dos cards com a problemática do cliente, tá? Se o cliente não conseguir fazer isso por ele mesmo, ele pode, na conversa comigo, no trabalho de orientação, eu vou ajudando o cliente a fazer as conexões e as associações que ele precisa. Esse trabalho tem se mostrado muito importante, esse trabalho de orientação, de aconselhamento, para o cliente conseguir sintonizar a energia da mesa radiônica. Então, isso é a etapa 1 e a etapa 2. Mas ainda tem a etapa 3 e a etapa 4. Na etapa 3 da consultoria radiestésica, eu entro com os gráficos de radiestesia estelar. E isso eu vou explicar no próximo vídeo. Me acompanhem.